Amém. A letra é muito interessante, fala sobre a história de Sansão, né? Quão triste que é essa história, né? Fala sobre a história de Sansão. Gente, o livro de Sansão é um livro que se inicia por um homem que se julga forte e é fraco, né? Deixa eu melhorar aqui a imagem. Não dá. É um homem que se julga forte e é fraco. Ele é fraco a resistir aos desejos dele. Ele é fraco a resistir a si mesmo. E não é ninguém que conduz ele, é ele mesmo, né? Ele é fraco para resistir a si mesmo. Ele é fraco a resistir à carne dele, né? Ele é fraco a resistir aos desejos dele. E a gente vai ver isso de novo, gente. Esse homem tinha uma dificuldade muito grande de resistir a si mesmo. Ele sabia que aquilo estava levando ele para um lugar ruim. A gente vai ver isso agora. Ele sabia que ele estava correndo perigo. Ele tinha essa consciência, mas ele não conseguia evitar. Ele não conseguia se controlar o desejo dele, controlar a vontade dele. E é sobre isso, né? É um homem que começou forte. O livro de Sansão é assim, é um homem que se achava forte, se denominava forte, mas era fraco. Mas no final, ele era fraco, mas se tornou forte. E a palavra de Deus diz, né? Jesus Cristo diz isso. Eu sempre falo isso, né? Porque as pessoas tendem uma mania a ignorar o Antigo Testamento. Jesus Cristo disse isso. A Escritura inteira fala acerca de mim. A Bíblia inteira. Qualquer ponto da Bíblia que você for ler vai falar sobre mim. É isso que Cristo diz. E Paulo diz também, né, que a Escritura inteira, né, é útil para ensino. Então, na Escritura inteira, você vai achar um ensinamento para alguma coisa. E Sansão é isso. Sansão é um homem que foi chamado. Ele recebeu uma capacidade por causa daquele chamado, mas ele usou aquela capacidade para satisfazer os seus próprios desejos. E ele não cumpriu o chamado dele. Que triste, um homem que na morte dele, ele teve mais valia para o chamado dele do que durante uma vida inteira. Isso é Sansão. Ele foi mais útil no chamado dele na morte. Porque durante a vida inteira dele, ele não foi útil para o chamado dele, como ele deveria ter sido. A história de Sansão é uma história muito triste, porque é uma história que podia ter tido mais, né? Podia ter sido diferente. Era para ele estar escrito aqui de uma forma diferente. A gente vai ver que, na verdade, o nome de Sansão tá ali no hall de heróis da fé, por causa da morte dele. Esse homem creu no último minuto. Ele entendeu no último minuto, mas, gente, já era muito tarde. Ele aprendeu do jeito mais difícil. Ele entendeu da onde vinha a força dele no momento mais difícil. Ele precisou passar pelas piores coisas para entender isso. Ele não estava entendendo. Ele achava que a força era dele. A gente vai ver isso agora com Dalila. Ele achava que a força era dele, que ele podia fazer o que fizesse, o que acontecesse, que aquela força nunca ia sumir dele. Por quê? Porque ele já pecou tanto. E é essa a questão, né? A gente vem vendo a história de Sansão, é um homem que não respeita o chamado dele. Ele se aproximava de cadáver morto, comia coisa impura, né? Não se santificava. Ele era um homem que não respeitava a santidade que exigia o nazireado dele. Ele não cumpria essa santidade. Mas havia um chamado sobre ele. E por causa desse chamado foi dado a ele uma capacidade extraordinária, que era a força. Por causa do chamado que ele não cumpria. Ele cumpria só quando ele queria e quando era útil para ele, né? E conforme ele ia fazendo a coisa errada e ele continuava com aquela força extraordinária, ele achou que aquilo nunca ia sair. Mas chegou uma hora que foi embora. O Espírito Santo de Deus foi embora. É isso que diz aqui nesse capítulo. E ele achava que nunca ia embora. A gente vai ver que ele vai levantar achando que ainda tá ali a força dele. Ele sabia que estava sem cabelo quando ele levanta. Mas ele ainda achava que ia ter força. Por quê? Porque ele já pecou tantas vezes e continuou forte. Ele já pecou tantas vezes e Deus ajudou ele ali, né? Então ele achava que mais uma vez ia estar tudo bem.
Mas não, dessa vez o Espírito de Deus se afastou dele. Então, a Bíblia inteira nos ensina algo. E a história de Sansão, o livro, né, de Juízes, quando fala sobre Sansão, para mim, quando eu leio, fala muito mais sobre Sansão do que sobre Deus. Aponta todas as falhas de Sansão e quão triste que foi o fim dele. E por culpa de quem? Dele. O triste fim dele foi por culpa dele, não foi culpa de Deus. Ele que encaminhou para essa humilhação que a gente vai ver, gente. É terrível que esse homem deve ter passado. E ele aprendeu da pior forma possível. Ele não queria se humilhar, ele não queria reconhecer, né, da onde vinha a força dele, não queria seguir a santidade que lhe exigia. E ele aprendeu. Ele aprendeu, a gente vê a última oração dele, gente. Como é diferente daquela oração que ele fez quando matou 1000 homens com a queixada. Aqui a gente vê uma oração de um homem que sabe se humilhar agora. Ele aprendeu a se humilhar. Ele aprendeu que ele não é nada, que a força não vinha dele, mas custou a vida dele, é o último momento dele. É muito triste a história de Sansão, né? Mas nos ensina muito. E era um homem que tinha sido chamado, tinha sido consagrado, tinha recebido a capacitação especial de Deus e usou o chamado dele para benefício próprio. Usou a capacidade dele para benefício próprio. E custou muito, até ele entender que aquela capacidade não vinha dele. Né? Então é muito triste essa história, né? Essa história de Sansão é muito triste. Infelizmente, é um ensino pra gente, né? De que, na verdade, Sansão teve que perder para ganhar. A verdade é que ele conseguiu fazer o que era para ele fazer quando ele perdeu. Enquanto ele ganhava, ele não fazia o que era para ele fazer, gente. A vida inteira dele, esse homem foi levantado para libertar Israel da mão dos filisteus. Nunca libertou. Porque ele só agia quando havia interesse para ele, né? Eu vou ganhar alguma coisa, então faço. Não vou ganhar, então não faço. E na morte dele foi que ele conseguiu cumprir a maior parte do chamado dele, foi morrendo. A morte dele teve mais valia do que uma vida inteira. Que triste, né? Eu vou orar agora e a gente vai começar a estudar, então, capítulo 16. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, pela tua palavra santa, maravilhosa. A tua palavra é doce como mel, Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, derrame sobre nós toda a sabedoria. Nos ensine, meu Deus, por meio da tua palavra. Nos faça compreender os teus ensinamentos. Que venhamos, meu Deus, a aprender com o erro dos outros, que não venhamos a cometer os mesmos erros, Pai, mas que venhamos a aprender com eles, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós reconhecemos que nada somos, Pai. Não estamos aqui porque merecemos, não estamos aqui porque somos santos em nós mesmos, porque nós sabemos que somente Tu nos santifica. Meu Deus, que o Senhor perdoe, Pai, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, os nossos pecados. Porque a Tua palavra diz, o Senhor disse, que o Senhor é um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. O Senhor disse que o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor disse que o Senhor é um Deus que se compadece daqueles que o buscam. E amém, meu Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença. Somos falhos, Pai. E nós reconhecemos a nossa fraqueza. Porque é reconhecendo a nossa fraqueza e nos entregando a Ti que nós somos fortes, não em nós mesmos, mas em Ti, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos esvazie de nós mesmos e nos encha da Tua presença. Que o Senhor, Pai, nos ajude na caminhada. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos revigore. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nos use. Que o Senhor nos livre de todo o mal, Pai. Que o Senhor se revele para nós agora. De uma forma simples, de uma forma clara. E que o Senhor venha falar conosco, Pai.
tocar em nossos corações, em nossas mentes, e que venha nos transformar por meio de cada revelação, por meio de cada ensino, por meio de cada palavra. Amém. Amém. Então, gente, a gente lembra, a gente tá naquele momento histórico de Sansão, onde Sansão, né, por causa daquela queixada, tomou notoriedade ali, e ele passou a ser juiz de Israel. A gente lembra, ele ficou 20 anos como juiz de Israel. Né? Nesses 20 anos ele morreu, né? E foram esses 20 anos ali que ele ficou. E Samuel ainda não era juiz, tá? Samuel vai ser juiz depois que Sansão morrer. Então, nesse período ele morreu ali, aconteceu aquilo que a gente estudou na aula passada. E Sansão tá há 20 anos ali julgando Israel. Mas esses 20 anos que Sansão julga Israel, a palavra de Deus não diz que ele cumpriu o chamado dele. Ele não libertou Israel dos filisteus. Parece que ele ajudava quando era necessário, né? Mas ele orientava ali Israel. Mas parece que ele não fez nada assim, né? Não teve nenhuma libertação, né? A história não conta nenhuma libertação que ele tenha feito, né? Esses 20 anos. Então, os filisteus continuaram oprimindo Israel. Infelizmente é o que a gente já falou, né? Todos os movimentos de Sansão, a gente observa toda vez que ele se movimentou contra os filisteus, é porque havia um desejo próprio de vingança. Né? Ele não queria libertar ninguém, ele queria se vingar. E ainda na morte dele a gente vai ver que é isso também, ele quer se vingar na morte dele. Então, o desejo dele sempre foi pessoal. Né? Ele sempre usou aquela capacidade que ele recebeu para benefício próprio. Nunca para ajudar o outro, mas sempre para benefício próprio. E ele ficou esses 20 anos e não libertou Israel da Filístia. Os filisteus continuaram dominando Israel durante o período que Sansão julgou Israel. Mas parece, né, que ficou tudo bem, ficou tudo tranquilo, né? Parece que houve uma trégua ali, né, que os filisteus dominavam Israel, mas também não tinha guerra, né? Tava cada um na sua, né? Então agora a gente vai ver, gente, Sansão tinha um problema muito sério, um problema muito grave. Ele não conseguia se controlar sexualmente. Esse homem não conseguia. E ele tinha alguma coisa com relação às mulheres filisteias. Ele queria as mulheres filisteias, as que não podia. Né? Porque ele não busca mulheres no povo dele mais uma vez. Ele vai lá buscar mulheres filisteias. Vai buscar duas, gente. Uma delas prostituta, a gente vai ver. Então ele tinha um certo problema sexual. E esse era o ponto fraco dele. Essa era a fraqueza dele. Esse era o ponto auge da carne dele. A gente sempre tem, todo mundo tem um ponto, né? Ontem eu tava falando com uma pessoa, né? Prestei orientações, aconselhamento, e eu falei sobre isso, né? Por exemplo, eu no meu caso, eu luto há mais de 10 anos contra a depressão, né? E a gente observa o quê, né? A carne, ela sempre tem um prazer no mundo, né? Existem pessoas que têm vícios de drogas, vícios de bebida, vícios de pornografia. Algum vício a pessoa tem, né? Tem algum vício ali, alguma coisa tem. E quando a pessoa começa a buscar a Deus, né? A pessoa se converte ali, o espírito dela foi ligado, né? Por meio de Jesus Cristo, começa aquela luta. A carne e o espírito começam a lutar, né? O espírito de Sansão não havia sido ligado, né? A gente sabe. Mas ele tinha uma luta da carne aqui muito grande mesmo. E é isso que acontece com a gente hoje. Só que a gente tem um espírito hoje dentro de nós, o Espírito Santo. Além do nosso espírito ligado, a gente tem o Espírito Santo também dentro da gente para ajudar a gente nesse confronto, né? Que há entre a carne e o espírito. E esse confronto vai ser até a gente morrer. Não adianta a gente achar que quanto mais intimidade a gente vai ter com Deus, vai acabar esse confronto. Não. Você pode ter a maior santidade que for, o maior encontro possível que for, né, com Deus, mas essa luta vai continuar tendo. Por quê? Porque a carne não renasceu. A carne é a mesma. O que renasceu foi o espírito. A carne não mudou. Então agora eis que tem um espírito que é santo, um espírito que requer santidade, que exige santidade dentro de nós, que Jesus acendeu, ligou, e eis que há uma carne que é desse mundo, que não mudou.
é sem vergonha. Então, esse Espírito agora que está vivo dentro de nós, né? Junto com o Espírito Santo, é claro, né? Começa a nos convencer do pecado e tentar fazer a gente se desviar dessas coisas, mudar, né? Mas a carne vai chamar. Então, aquele que bebia e sentia prazer em beber, a carne vai pedir. Aquele que usava drogas, a carne vai pedir. Aquele que tinha práticas sexuais ilícitas não permitidas por Deus, vai pedir. Aquele que adulterava, a carne vai pedir. A primeira briga que tiver dentro de casa com a mulher, já vai começar, o corpo vai pedir, ó, tá vendo? Vai lá procurar, aí manda mensagem para alguém. A carne vai pedir. Isso é natural, gente. Não é demônio. Tem gente que às vezes fica falando que tudo é demônio, né? Isso não é demônio. Isso é a luta. Existem duas lutas que a Bíblia diz, né? Uma luta é a luta espiritual que há, onde o outro não é o meu inimigo. Quando a minha luta é com o outro, eu tenho que entender que o outro não é o meu inimigo. Ele está sendo usado. Ou pela carne ou por Satanás. Ele está sendo usado. Então essa é a luta espiritual de fora para dentro. Mas a Bíblia diz sobre uma luta que há de dentro. E essa luta não é de demônio. Essa luta não é de Satanás. Essa luta é minha. Sou o meu eu contra mim mesmo. Dentro de mim há um eu ruim meu e dentro de mim há um eu bom que renasceu em Cristo. E eles estão lutando dentro de mim. O meu eu mal quer fazer uma coisa, mas o meu eu bom quer fazer outra. E é assim até eu morrer, né? Mas o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, né? O Espírito que reacendeu aqui, que Deus ligou, Jesus Cristo ligou dentro de nós, ele nos ajuda nessa luta, né? Mas o que acontece? Nosso corpo começa a pedir a droga de novo, a bebida de novo, começa a pedir a pornografia, começa a pedir o adultério, nosso corpo começa a pedir tudo isso de novo. Por quê? Porque ele tá sentindo falta. Ele não tá sentindo prazer alimentando o espírito. Não, o prazer dele vem da onde? Do mundo, porque ele é do mundo, esse corpo. Né? O corpo é do mundo e o espírito é de Deus. Então, meu espírito vai sentir prazer nas coisas de Deus, mas meu corpo vai sentir prazer nas coisas desse mundo, né? Então, ele vai continuar pedindo as coisas desse mundo. E o início dessa luta, né? Não é um passe de mágica que o Espírito Santo vai vir sobre mim e vai me fazer resistir. Não. Essa luta é minha. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que Paulo diz quando ele fala: quem é que vai me livrar desse corpo que me conduz à morte? Para quem eu vou correr para me pedir, para me ajudar desse corpo que está me pedindo um vício que eu sei que é contra Deus? Ninguém vai me livrar. E é isso que a palavra de Deus diz, gente. Ninguém vai livrar a gente. Não adianta a gente achar que o Espírito Santo vai vir e vai me livrar. Eu vejo muita gente falar: ai, ora a Deus para pedir para eu sair da pornografia. Ai, ora a Deus para pedir para eu sair de... Não, gente, não vai. Isso é a luta da carne e do Espírito. A gente tem que ter essa consciência. Essa luta é nossa. Não é o Espírito Santo que vai me fazer. Sabe por quê o Espírito Santo não vai me fazer não cometer o pecado? Porque eu tenho livre-arbítrio. Deus não me tirou o livre-arbítrio. Então, eu tenho o livre-arbítrio de escolher cometer o pecado. Por isso que não adianta você falar: ora pra mim porque eu não tô conseguindo resistir, tô vendo pornografia. Não adianta, gente. A Bíblia diz isso. Paulo disse isso. Essa luta é tua. Não há quem ore por você, essa luta é tua. Você tem que enfrentar essa luta, né? E como é que a gente vai enfrentar essa luta? A Bíblia ajuda a gente. A Bíblia fala: quando o nosso corpo chamar o pecado, quando a nossa carne pedir o pecado, fuja, corre. Por quê? Porque você não consegue lutar contra a carne. Você consegue expulsar demônios em nome de Jesus, consegue fazer cura, mas não consegue vencer tua carne. Então corre dela. A palavra de Deus diz isso. Então, se o meu corpo ainda tá me chamando para beber, eu tenho vício em bebida, eu tenho que fugir da bebida. Como que eu vou para um bar? Eu tenho que fugir do bar. Se eu tenho um vício e minha carne ainda pede, eu me livrei, mas a minha carne ainda pede o impulso sexual, eu tenho que me abster disso. Então é isso que a palavra de Deus diz. Eu tenho que lutar. Essa luta é minha. E conforme vai passando o tempo e eu vou decidindo o não, aí o meu espírito, o meu corpo, a minha alma vai se enchendo do Espírito de Deus.
E com o passar do tempo, essa luta passa a ser fácil. Eu começo a não ter problema em falar não. Eu falo não com prazer, eu falo, não quero. Com prazer, mas no início não é assim, gente. A gente tem que ter essa noção. No início é difícil, eu quero falar sim, mas eu tenho que fugir. Por quê? Porque eu não vou conseguir falar não, por isso que eu tenho que fugir. Se eu conseguisse falar não, eu ficava. Eu não vou conseguir falar não, por isso que eu tenho que fugir, né? E é isso que é dito hoje, né? É isso que a gente tem hoje, essa luta entre a carne e o espírito, né? E existem pessoas, por exemplo, que não vêm do mundo com vícios. Eu, por exemplo, eu não vim do mundo com vícios. Eu não tinha vício em drogas, vício em bebida, vício em pornografia, eu nunca tinha vício nenhum. Então, o que acontece com essas pessoas quando elas se convertem? A sua carne vai pedir alguma coisa, só que você não tinha vício. Mas ela tá sentindo falta de alguma coisa. Mas ela nem sabe o que é, mas ela tá sentindo falta de alguma coisa, que é o quê? É o mundo. Então começa a sentir aquele vazio. A pessoa passa a ter depressão, começa a sentir aquele vazio. E é isso que acontece. Por quê? Porque não tem um vício para ela chamar. Minha carne não tem um vício para ela chamar. Mas ela tá sentindo falta de alguma coisa, só que ela não sabe o que é. Então ela começa a sentir falta. Mas quem é que me ajuda com isso, que ela começa a sentir falta, né? O Espírito Santo. O Espírito Santo começa a preencher esse vazio e a gente começa a acalmar a nossa carne, né? O nosso corpo começa a acalmar. É assim que funciona, né? É assim, desse jeito. Então, Sansão fala muito pra gente sobre isso. É que no tempo dele não tinha esse espírito ligado. Porque quem ligou nosso espírito não existia, estava morto, né? Por conta do pecado de Adão e de Eva, né? O espírito foi desligado, porque é ele que ligava, conectava a pessoa a Deus. Foi desligado. Mas em Cristo ele foi religado. Recebemos de novo um espírito que nos conecta a Deus. E não só esse espírito que nos conecta a Deus, mas Jesus deixou uma pessoa para ajudar a gente nessa luta. Que pessoa que ele deixou? O Espírito Santo, que ajuda a gente, né? Mas Sansão não tinha isso. Sansão não tinha o espírito dele ligado. Sansão não tinha ali, né, o Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo ficava fora dele, orientava ele fora, né? Porque ele era ímpio, né? Impuro para o Espírito Santo habitar dentro dele. Nós também, nós só somos puros por causa de Cristo, né? Então, ele tinha esse problema muito sério. Um problema muito sério que ele não conseguia resistir à carne dele. Ele tinha um impulso sexual muito grande, né? E ele não resistia, gente. Ele sabia que ele podia morrer fazendo aquilo, mas ele fazia. A gente vai ver isso agora, porque ele não conseguia falar não pro desejo dele. O desejo dele era suicida, mas ele ia. Então, no versículo 1 diz isso, gente. Esse homem ficou 20 anos, como lá, juiz de Israel, não aguentou. Desejo veio. O que esse homem fez? Desceu para a Filístia. Mais uma vez, gente, olha para onde esse homem vai, para a Filístia, de novo. E sabe o que ele vai fazer na Filístia quando ele desce? Deitar com uma prostituta. Ele tinha um problema sexual sério e ele não conseguia resistir a isso. Então ele vai lá nos filisteus para dormir com uma prostituta, ter relações sexuais com uma prostituta filisteia. E ele sabia o risco que ele estava correndo fazendo isso. Por quê? Os filisteus continuam inimigos dele. Eles não viraram amigos. Eles continuam inimigos, a gente vai ver. E era uma inimizade séria. Os filisteus tinham ódio dele, mas não mexiam nele por medo dele, com respeito, por conta do poder, da força ali que ele tinha, né? Mas ele ainda era inimigo dos filisteus. Então esse homem desce no território dos filisteus, dos inimigos dele, e vai lá se deitar com uma prostituta filisteia. E ele sabia, a gente vai ver, ele sabia que os filisteus queriam matar ele. Ele sabia, ele não era bobo. Ele sabia. E a gente vai ver o que ele vai fazer. E o que ele vai fazer mostra claramente que ele sabia que ele ia ser morto. Que iam pegar ele, que iam querer pegar ele de alguma forma. Então, no versículo 1 diz isso. Diz que Sansão não se aguentou e foi lá para a Filístia, foi para Gaza, uma das cidades filisteias. Ele desceu. E ali, quando ele desceu, né, na Filístia, ele viu uma prostituta, se interessou e quis se deitar com ela.
Então ele pagou, deitou ali com essa prostituta. Gente, ele não tinha amor nenhum para o nazireado dele. Ele não cumpria a santidade que era necessário. Um nazireu era uma pessoa dedicada a Deus. Isso significava o nazireado. O nazireado significa uma consagração plena. A pessoa tinha que estar numa entrega total a Deus. Tinham vários requisitos e era uma consagração plena. Ele tinha que estar em santidade, ele tinha que buscar a santificação. Esse homem vai e se deita com uma prostituta. Ele não podia fazer isso. Vai totalmente contrário à santidade que ele devia ter. Esse homem não respeitava o chamado dele. E sabe o que é mais triste, gente? Ele não respeita o chamado dele em momento nenhum da vida dele. Quando ele perdeu o chamado dele, ele vai falar: Deus, me dê mais uma vez a capacidade que o Senhor me deu antes e eu rejeitei. Quando ele tinha, ele não deu bola. Aí quando ele perdeu, ele ora a Deus pedindo de novo. Ele fala: me dá só mais uma vez, Deus. E ele não liga, ele não tá nem aí para a capacidade e para o chamado que Deus deu para ele. Ele usa, pelo contrário, ele usa a capacidade do chamado a favor dele. Ele usa a força dele, para chamar a atenção das mulheres, é para isso. É isso que ele faz. Então, no versículo 2, os filisteus souberam que Sansão estava ali. Chegou até os filisteus essa notícia. Olha, Sansão tá aqui. Ele tá na casa de uma prostituta lá. E o que os filisteus falaram? Opa, agora ele não escapa. Vamos fazer o quê? Vamos fechar as portas da cidade. Como que era a cidade? A gente lembra, né? Eram muralhas, né? A gente viu isso em Jericó. Eram muralhas, gente, muralhas difíceis de se quebrar, viu? Tipo Jericó. Eram muralhas e tinha um portão. Esse portão, gente, não é um portãozinho que a gente tem na nossa casa, não. Era um portão de ferro grosso, forte, viu? Porque esse portão era para impedir a entrada de animais, de urso, de leão, de tigre, para não destruir a cidade. Além, né, é claro, de assaltantes e etc. Então era um portão ali forte, grosso, né? E o que eles falaram, os filisteus? Vamos fazer o seguinte, vamos fechar o portão da cidade e ele não vai ter como sair. Por quê? Porque o portão tá fechado. Ele não vai conseguir sair dessa cidade. Aí a gente espera ele dormir lá com a prostituta, se satisfazer lá, e ele vai estar bem repousado, bem descansado, né? Bem tranquilo. E a gente pega ele no outro dia, porque ele vai acordar, né? Bem relaxado. Então a gente consegue pegar ele e a gente se vinga desse Sansão. E é isso que eles falam. Então aqui no versículo 2 diz isso. Então os gazitas, né? O povo de Gaza ficou sabendo, né? Ali, esse Gaza aqui, tá? É a Gaza que a gente ouve hoje lá na Palestina, viu? É a Gaza ainda, dos filisteus, né? Hoje aquele território lá na Palestina que a gente conhece era o território dos filisteus mesmo, né? O povo árabe vai para lá depois também, né? Mas é isso, é esse local onde estão os filisteus. Aí aqui, né, os gazitas ficaram sabendo, ó, Sansão chegou aí, ó. Sansão tá aí em Gaza. Então cercaram-no, né? Então se encheu de soldados ali em torno da casa que ele estava, né? E então esperaram a noite inteira, né? Ficaram escondidos ali, né? E fecharam a porta da cidade para deixar ele encurralado. Ele não ia ter para onde fugir. Iam pegar ele de jeito. Então eles falaram o seguinte: esse cara esperando a noite inteira e Sansão não saía. Aí eles falaram: Sansão tá demorando, acho que ele vai dormir com a prostituta. Acho que ele não vai querer ir embora agora à noite. Acho que ele vai acabar dormindo lá, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos esperar. O portão da cidade está fechado mesmo, ele não vai embora. Vamos esperar, no dia seguinte, assim que amanhecer o dia, logo cedinho, a gente dá conta dele. Vamos fazer isso. Então no versículo 3, Sansão muda o negócio. Sansão, de repente, levanta meia-noite da cama da prostituta e vai embora. Ele não dormiu lá. Ele levantou meia-noite e foi embora. Mas o que acontece? O portão da cidade está fechado. O portão da cidade está fechado. O que Sansão faz? Pega o portão da cidade e leva, gente. Ele arrancou o portão da cidade, esse homem.
Ele arrancou não só o portão da cidade, como as colunas que penduravam o portão. Ele pegou o portão sozinho, gente. Era uma coisa extraordinária isso que ele estava fazendo, né? Ele pegou o portão ali sozinho da cidade, né? E levou o portão no ombro e foi indo embora com o portão no ombro até um monte que fica de frente para Hebrom. Era um trabalho árduo aquilo, né? Um homem sozinho não ia aguentar nunca levar um portão. E ele pegou o portão da cidade, os 2 portões da cidade, com a coluna, né? Sim, Rafael, com a coluna da cidade, a paz. E ele levou nas costas dele o portão. Foi indo com o portão embora até um monte que tinha de frente para Hebrom. Então, no versículo 3, né? Então, diante disso, o que acontece? Os filisteus ficaram com medo. Falaram, ai meu Deus, a gente tem que descobrir o ponto fraco de Sansão. Sansão, com essa força que ele tem, a gente não vai conseguir derrotar esse homem. Olha o que ele fez na nossa cidade, arrancou nosso portão e foi levando nas costas como se fosse uma pena. O que é isso? Né? A gente tem que descobrir qual é o ponto fraco. Então, eles começaram nessa saga de descobrir qual é o ponto fraco de Sansão. Então, no versículo 3 diz isso que eu acabei de falar. Diz assim, porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e arrancou o portão da cidade. Isso, Rafael, eu falei sobre isso no início da aula. O Rafael tá falando que interessante é que Sansão é citado no livro de Hebreus. Eu falei isso no início da aula de hoje. Ele tá no rol da fé, mas ele tá no rol da fé por causa da morte dele. Na morte dele, ele creu. E ele foi salvo porque ele creu. Ele conseguiu, Deus manifestou o poder de novo sobre ele porque ele teve fé. E é por isso que ele tá no rol da fé, por causa da morte dele. Naquele instante da morte dele, ele orou com tanta fé ali, e ele creu com tanta fé que Deus ia fazer o que ele havia pedido, que ele começa a empurrar as colunas pela fé. E é por isso que ele está no rol da fé, por causa da morte dele, esse homem ficou. Então, aqui no versículo 3 diz isso, diz assim, né, do portão da cidade. Diz então, Sansão, né, ele acordou à meia-noite ali, estava deitado com a mulher até meia-noite, levantou meia-noite, arrancou o portão da cidade para ir embora, e levou o portão da cidade, os batentes, as trancas, levou tudo. Ele colocou tudo no ombro e saiu levando. E foi indo rumo a um monte. Gente, esse homem subiu um monte. Esse homem subiu um monte com o peso de um portão nas costas, um portão de ferro, sozinho, e subindo um monte, imagina. E ele subiu um monte que fica de frente para Hebrom. Quando os filisteus perceberam isso, falaram, não dá. Não tem jeito, a única forma de vencer Sansão é descobrindo o segredo dele. Então, no versículo 4 diz, né, Sansão de novo volta para a Filístia. Ele gostava de passear lá na Filístia, né? Então, mais uma vez, ele volta para a Filístia. E eis que eles conhecem ali Dalila. Ele viu lá uma mulher no Vale de Sorek, né? Esse Vale de Sorek era da Filístia, na Filístia. E ele se interessou por Dalila ali. Se interessou pela Filisteia. Ele se afeiçoou a ela, né? Esse era o ponto fraco de Sansão, não era nem o cabelo. Era mulher, né? Ele tinha uma inclinação, né? Ele não conseguia resistir aos próprios desejos, né? Ele não conseguia lutar contra a carne dele, contra o desejo dele. E mais uma vez agora, ele se rendeu a uma mulher, Dalila. Então, gente, essa Dalila, né? Era filisteia. E não fala muito de Dalila na Bíblia. Não diz se ela era prostituta, não diz o que ela é, entende? Mas pelo jeito, a gente consegue avaliar aqui um pouco o caráter dela, né? E outra, ela era filisteia. Então, a gente vai ter ideia da recompensa que vão propor para essa mulher. Gente, não era pouco dinheiro, não. Era dinheiro, gente, que a pessoa ficava bem, viu? A pessoa ficava rica, viu? Não era qualquer dinheiro que estavam oferecendo para ela, não. Era uma recompensa alta. Então, essa mulher, né, filisteia, nada confiável, a outra mulher dele já viu o que deu, né? E agora, essa mulher nada confiável, ela deve ter pensado, né? Sei lá, se eu entregar Sansão, eu vou, né, ficar como alguém muito querida na Filístia, né? Eu vou ser a que entregou Sansão, né? Nossa, eu vou ser reconhecida na Filístia.
Pode ter passado isso na cabeça dela, né? Ou não sei como que era a vida dela. Não fala que ela era prostituta. Algumas pessoas confirmam que ela é prostituta. A verdade é que a Bíblia não diz isso, não fala, né? Nem que era e nem que não era, não diz isso, né? Diz apenas que ele se afeiçoou por essa mulher, né? Mas a gente consegue imaginar aqui, né? Realmente era uma mulher, a gente percebe da forma como ela age com Sansão, era uma mulher experiente. Bobinha ela não era, não. Dalila, ela sabia como enlaçar um homem. Ela sabia. Ela sabia seduzir, ela sabia conseguir o que ela queria. Então, ela não era boba. Ela devia ter uma experiência aí. Agora, se ela é prostituta, a gente não sabe. Mas que ela tinha uma experiência, ela tinha, gente. Para ela fazer o que ela vai fazer, da forma como ela vai fazer, tentar ir contornando ele até que ele ceda, né? Então, alguma coisa ali ela tinha, né? Ela tinha algum conhecimento ali, né? Então, diz no versículo 5, então os príncipes dos filisteus souberam disso. Não, Sansão tá namorando com uma tal de Dalila aqui da Filístia. Ele tá louco por ela. Fiquei sabendo disso. Vamos lá falar com ela. Ela é filisteia, né? Vamos ver se ela entrega ele pra gente, né? Aqui não fala que ela foi ameaçada como a mulher dele, né? A esposa dele lá tinha sido ameaçada de ser queimada, né? Viva, ela e a família dela. Aqui não fala isso. Aqui fala que ela receberia uma recompensa alta. A gente vai ver como era alta essa recompensa. Ela receberia essa recompensa alta, né? Mas não fala sobre ameaça, se ameaçaram ela ou não. Acredito que não, acredito que seja só a recompensa mesmo. Então aqui, né, eles falaram para essa mulher, né, os príncipes, gente, foram os príncipes dos filisteus lá. Lembra aqueles 5 príncipes que a gente falou na aula passada, né, das 5 cidades filisteias? Eles foram até a casa dessa mulher. O assunto era tão importante, tão sério, que foram os 5 príncipes na casa dessa mulher. Então eles foram lá, por isso que a recompensa é alta, a gente vai ver. São 5 príncipes que estão indo lá falar com ela, né? Então eles falam para Dalila, né? Ó, Dalila, convence Sansão, né, em falar para você qual é a fraqueza dele. Convence ele a revelar para você de onde vem aquela força dele, porque não é natural. Alguma coisa deve ter aí, né? Algum segredo tem alguma coisa aí de onde vem essa força toda. Tenta descobrir pra gente descobrir qual é o ponto fraco dele, pra gente atacar e conseguir dominar ele, né? E se você fizer isso, Dalila, se você conseguir essa proeza de descobrir qual é o ponto fraco de Sansão para tirar dele essa força que ele tem, a gente vai te dar, cada um de nós, a gente lembra que os príncipes são 5, né, da Filístia. Então, cada um de nós 5, vamos dar para você, cada um, 1.100 ciclos de prata. Ou seja, ela receberia 5.500 ciclos de prata. Vamos ter uma ideia de quanto que é isso, gente? O preço de um escravo era 20 ciclos de prata. Segundo o que a gente viu que José foi vendido, né, pelos irmãos. Então, o preço de um escravo era 20 ciclos de prata. Sabe quantos escravos essa mulher poderia comprar com esse dinheiro? Eu anotei aqui, fiz o cálculo. 275 escravos. Gente, era muito dinheiro. Não era pouco dinheiro, era dinheiro para ela viver bem um bom tempo. Era muito dinheiro que eles estavam oferecendo. Afinal, eram 5 príncipes da Filístia, né? Era como se fossem 5 reis, né? Então, era muito dinheiro que eles estavam oferecendo para ela, né? Então, no versículo 6, diz assim: disse então Dalila a Sansão, ela concordou. Ela ficou de olho, opa, recebeu uma bolada dessa? Recebeu um dinheiro desse? Opa, eu quero, né? Então, no versículo 6, Dalila foi e começou a investida dela para descobrir o segredo de Sansão. Ela falou, não, eu tenho que descobrir o segredo de Sansão. Que segredo é esse? Eu vou ganhar uma bolada. Então, no versículo 6, ela falou para Sansão, Sansão, me fala, eu te peço, no que consiste a tua grande força, né? Conta para mim, né? E me diz como é que você poderia ser amarrado ao ponto de ser dominado. Me diz isso, Sansão. Gente, eu não sei, eu pelo menos acharia estranho alguém ter perguntado isso, né? No mínimo,
Eu acharia estranho. Então, Rafael tá falando se Sansão recebeu uma boa educação dos pais dele. Eu disse isso nas aulas anteriores. A gente tem mania de culpar os pais, mas a Bíblia deixa muito claro que os pais dele eram devotos. Quando houve o erro lá, o pecado de Sansão com relação ao leão, deixa muito claro na Bíblia que ele não falou para os pais dele. Por quê? Porque dá a entender, pelo fato dele não ter falado para os pais dele, e a Bíblia deixar isso claro, é que os pais dele teriam feito alguma coisa se ele tivesse falado. E a gente lembra quando ele quis se casar com a Filisteia, né? Os pais dele não concordaram com isso. Então, me parece que os pais dele eram devotos, né? O problema era ele mesmo. Parece que ele, né? O chamado, a capacidade que ele recebeu subiu para a cabeça, né? Me parece que era uma pessoa egoísta, me parece que era uma pessoa arrogante, né? Uma pessoa que se achava, não sei, é a impressão que eu tenho dele, né? Uma pessoa que não ouvia ninguém. Eu sou o dono da verdade, né? Eu sou o poderoso, né? Essa é a impressão que eu tenho dele, de Sansão. Ao ler a história dele, essa é a impressão que eu tenho dele. Então, eu acharia muito estranho, né? Eu sei que eu tenho um poder especial. E aí uma mulher chega para mim do nada e fala para eu revelar, né? A minha fraqueza. Revela como é que eu posso fazer, ou alguém pode fazer para te dominar e tirar essa sua força, né? Eu acharia no mínimo estranha essa pergunta, né? Mas Sansão, gente, a gente vai ver, ele estava muito apaixonado. Esse homem estava muito louco. A impressão que dá hoje em dia, hoje em dia a gente está tão aberto assim, né, para falar sobre questão psicológica de relacionamentos, que a impressão que dá é um homem que não consegue enxergar a relação tóxica que ele está vivendo. Porque a gente vai ver que ela vai continuar agindo de uma determinada forma, vai fazer o que ele diz que é a fraqueza dele e vai mostrar que não quer aquilo e ele não está vendo. A impressão que dá é uma relação tóxica, igual hoje em dia a gente vê, né? A pessoa faz um monte de mal para outra, a pessoa tá agindo estranho, mas a outra não vê. A outra não consegue enxergar. Tá tão apaixonada, tá tão louca que não consegue ver. E essa é a impressão que eu tenho aqui de Sansão. Parece que ele tá numa relação tóxica que ele não tá enxergando. É a única explicação, gente, porque esse homem, ele vai falar 3 vezes errado, e essa mulher vai fazer as 3 coisas que ele fala errado, e depois ele vai falar certa. Né? É meio estranho, né? Então eu acredito que realmente ele estava ali numa cegueira ali amorosa, né? E eu não consegui enxergar isso, né? Só pode ser isso. Então no versículo 6, ela fala: Sansão, me conta aí, né? Me conta aí como é que eu faço para te dominar. Como é que a gente faz para você perder essa sua força, né? Então Sansão vai falar: Dalila, se me amarrarem com 7 cordas de arco novas e que sejam cordas que ainda não secaram, então eu vou perder a minha força. E aí sim eu serei como qualquer outro homem. Aí, gente, não dá para entender. Aí esse homem acorda e essa mulher fez isso. O homem acorda e essa mulher faz isso para testar se realmente ele ia perder a força dele, né? Pelo menos você já ficaria cabreiro, né? Você já ficaria, eita, que estranho, né? Ela tá testando realmente para ver se é isso que eu perco minha força, né? É meio esquisito, né? E parece que ele tava cego. Realmente ele tava cego por essa mulher. Essa é a impressão que dá, né? Então, no versículo 8, diz: os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas. Então ela falou para os filisteus qual era o segredo, né? E os filisteus então vieram com o que ele falou que era a fonte, né, da força dele, que quebrava a força dele. Então vieram com 7 cordas de arco novas, né, que ainda não tinham secado, que não estavam secas ainda. E Dalila foi e amarrou ele, né? Então não foram os filisteus que amarraram, porque podia ocorrer dele acordar ali, né? Então ele ia acordar com ela fazendo. Ela falava: eu tava vendo, amor, né? Se é verdade, né? Então ela tava amarrando, né? Caso ele acordasse. Então, gente, diz aqui que enquanto isso, ela deixou homens escondidos na casa dela. Então, em algum lugar da casa dela, ela deixou um espaço ali escondido para que homens ficassem ali. Caso realmente se confirmasse que ele perdeu a força dele, os filisteus vinham e já pegavam ele, né, e levavam ele. Então, esses homens estavam escondidos na casa dela enquanto ela fazia esse experimento para ver se realmente ele perdeu a força dele. Então, ela amarrou ele com as cordas que ele havia dito, né? Então, ela
tendo amarrado ele, ela começa a gritar. Os filisteus estão sobre você, os filisteus estão vindo, Sansão, os filisteus estão vindo, e gritando, né? Então ele acordou desesperado e quebrou a corda, né? Então aqui diz que ele quebrou a corda como se aquelas cordas fossem linha queimada. Foi muito fácil para ele arrancar aquilo, né? Então, né, eles não souberam qual era o segredo de Sansão. Eles viram que aquilo não era o segredo. Ele arrancou aquilo muito fácil. Corda nova, né, de arco. Então não era aquilo. Então, no versículo 10, Dalila fala para Sansão: Sansão, você tá me tirando. Sansão, você tá zombando de mim. Você tá mentindo para mim, né? Não é esse o seu segredo. Poxa, fala para mim a verdade, né? Fala para mim como é que você poderia ser, né, enfraquecido, como é que você poderia perder sua força. Fala para mim, Sansão. E ela continua perguntando, gente. Assim, eu vou ser sincera com vocês. Me parece, é claro, que essas tentativas de Dalila não foi uma atrás da outra, né, gente? Não foi no mesmo dia, né? Convenhamos, ela não vai acabar de soltar ele e vai ficar insistindo. Isso ia gerar ali uma suspeita dele, né? Ia ser esquisito. Como que acabou de tentar e já... eu te peço, eu te imploro, me fala qual é o seu segredo, né? Então ia ficar meio suspeito. Então provavelmente ela deve ter dado um intervalo de tempo, né? Deve ter se acalmado, fingido que nada aconteceu, e depois de um tempo ela começou a falar disso de novo. Provavelmente foi isso que ela fez, não foi um atrás do outro, né? Lógico. Então agora, passado um tempo, provavelmente, Dalila fala de novo com Sansão. Ah, Sansão, você zombou de mim, né, aquela vez, né? Você falou que aquele era o seu segredo e não era, né? Eu amarrei você e você se soltou, né? Então me fala agora qual que é o segredo verdadeiro, né? Agora você confia mais em mim, né? A gente tá mais tempo junto, né? Então ela deve ter falado assim pra ele. Aí no versículo 11 ele fala outra coisa. Aí ele fala, tá bom, Dalila. A verdade é que se me amarrarem bem amarrado com cordas novas, né? E essas cordas nunca tiverem sido trabalhadas, nunca tiver feito nada com essas cordas, forem totalmente novas, nunca usadas, né? Isso vai me enfraquecer. Se fizer me amarrar com essas cordas nunca usadas, eu perco minha força e eu fico como qualquer outro homem. Aí, gente, olha que esquisito, né? Passou um tempo, ela vai e amarra ele de novo. Essa é a impressão que eu tenho, que esse homem estava numa relação tóxica e não enxergava, né? Essa é a impressão que dá. Igual essas pessoas hoje em dia, né? Que estão vivendo uma relação tóxica, mas não estão vendo que estão sendo maltratadas, não estão vendo, né? Parece que é isso. Então, gente, ela vai e amarra ele com essas cordas novas. Então, ela vai e grita, depois de ter amarrado ali bem ele, ela fala, Sansão, os filisteus estão vindo, Sansão. E ele vai e arrebenta aquelas cordas novas como se fossem fio. Ele arranca facilmente aquilo. E os homens estavam escondidos no quarto dela. Os filisteus, né? Estavam lá escondidos. Aí no versículo 13, né? Provavelmente passou um tempo de novo, é claro, né? Ela não vai ficar fazendo uma tentativa atrás da outra para não criar suspeita. Então ela esperou mais um pouco de tempo. Ela falou, agora ele deve estar confiando mais em mim, porque eu tô um pouco mais de tempo com ele, vou tentar de novo. Então, no versículo 13, diz que ela tenta de novo. Passou mais um tempo juntos, agora ele deve estar confiando mais em mim, ele vai me falar. Aí ela vai e fala a mesma coisa, gente. Não parece aquela insistência daquela mulher dele, né, que enganou ele? Parece a mesma coisa. E agora, mais uma vez, ela fala para ele, olha, Sansão, você tá zombando de mim, porque você só tem falado mentiras para mim, você não me fala a verdade. Então me fala agora qual é a verdade, né? Qual é seu segredo? O que alguém pode fazer para que você se torne fraco, né? Qual é seu segredo? Me conta. Então ele fala, se você tecer num tear, né, as 7 tranças que eu tenho na minha cabeça, né, então parece que o penteado dele eram 7 tranças, né, então as 7 tranças que eu tenho aqui na minha cabeça, se você pegar ela e começar a pôr num tear ali, né, fazer uma costura ali no tear com as minhas 7 tranças, aí, e amarrar elas num prego de tear, né, o meu cabelo ser amarrado com as 7 tranças trançada num tear e amarrar com um prego de tear, aí sim eu perco minha força. Então diz isso, eu vou ler agora todo o versículo 13, tá, gente? Diz assim,
Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois agora, com que poderia ser amarrado? Então ele respondeu para Dalila: se você tecer num tear, né? Então lá naquela época elas não tinham máquina de costura igual a gente tem hoje, era tear. Elas costuravam no tear, né? E ele tá dizendo isso: se você pegar as minhas tranças, ele tinha 7 tranças na cabeça dele. Se você pegar as minhas tranças e colocar lá no tear onde você faz costura e costurar elas, a minha trança, né? E colocar um prego, prender elas com um prego de madeira de tear. O prego de madeira de tear era um prego grande. Então ia prender o cabelo dele com aquele prego grande de madeira, de tear. Então ele diz isso: se você fizer isso, aí eu vou ficar como qualquer outro homem, né? Eu vou ser como qualquer outro homem e vou perder minha força. Gente, a gente vê o nível de falta de importância que Sansão dava para o chamado dele. O nível de falta de importância que ele dava à santificação que ele tinha que ter. Por quê? Porque a gente lembra, quando a gente estudou sobre o Nazireu, em Números capítulo 6, o sinal da consagração de um Nazireu era o seu cabelo. Todo Nazireu devia tratar o seu cabelo com muito amor. Porque o seu cabelo era o sinal de que Deus estava com ele. Não é que o que realmente faz Deus estar com ele, mas era o símbolo, entende? O que era o símbolo de que aquela pessoa era consagrada a Deus e Deus estava com ela, era o cabelo, era o símbolo dessa consagração. Então, uma pessoa que era nazireu, gente, ele devia cuidar muito bem desse cabelo, porque era o sinal dele de consagração. E olha o que esse homem faz, sabe? Esse homem age com deboche, esse homem age, né, com desrespeito. Aquilo que é o sinal da consagração dele. Aquilo que é o que mostra que Deus é com ele. O cabelo dele era o sinal que ele é consagrado. O cabelo dele era o que mostrava que Deus era com ele. Então ele tinha que tratar aquele cabelo muito bem. E ele permitiu isso, gente. Ele permitiu pegar o cabelo dele, tecer num tear, pegar um prego de madeira e bater no cabelo dele. Olha o respeito que esse homem tinha para a consagração dele. Nenhuma. Ele não tinha respeito. Ele não tinha respeito nenhum. Então, né, ela fez isso. Ele dormiu. Peraí que um celular tá acabando a bateria aqui. Então ela dormiu, né? Ele dormiu, né, gente? Aí quando ele dormiu, pronto. Quando ele dormiu, ela foi e fez. Ela teceu as 7 tranças do cabelo dele no tear, pegou um prego, né, de tear e prendeu no cabelo dele. Aí no versículo 14 diz, né, que ela fez isso, prendeu o prego lá. A gente não sabe como, gente. Se prendeu na cama, amarrado, se prendeu no tear, não explica. Mas realmente, pegou o cabelo dele, teceu no tear, né, pegou um prego e prendeu em algum lugar o cabelo dele. É isso que está dizendo. O cabelo dele foi preso em algum lugar por um prego de madeira grande. Então, gente, ela vai e fala: Sansão, os filisteus estão vindo. Gente, é a 3ª vez, pelo amor de Deus. Esse homem devia estar muito cego, né? Ele vai ficar cego depois, mas a impressão que dá é que ele já estava cego, né? E ele não viu isso, ele não conseguiu enxergar isso, ele não conseguiu perceber isso, né? Então, no versículo 14, ele vai e acorda do sono dele ouvindo Dalila falar isso, e ele arranca o cabelo dele. Ele puxou e o cabelo dele saiu, com tudo. Então ela já percebeu que não era aquilo a força dele. Até o cabelo dele tinha força. Não ficou o cabelo preso no tear. Se a gente tenta fazer isso, nosso cabelo fica, né? Essa questão, né? Às vezes a pessoa prende o cabelo em algum lugar, não fica sem o cabelo é arrancado, né? Mas não, gente, até o cabelo dele tinha força. É isso que tá querendo mostrar aqui pra gente. Quando ele saiu, ele puxou, o cabelo veio intacto. O prego veio junto no cabelo dele. Então, não ficou o cabelo dele lá grudado, não caiu o cabelo da cabeça dele, sabe? Então, até o cabelo desse homem era forte. Então, no versículo 15, ela vai e fala para Sansão, né?
Sansão aprontou e depois se arrependeu, porém uma pessoa serviu a Deus e morreu com algum pecado que tenha cometido, risco de perder a salvação. Rafael, eu vou falar isso no finalzinho. Rafael tá falando sobre a salvação de Sansão, né? Eu vou falar isso no finalzinho. Quando a gente chegar no finalzinho aqui do capítulo, eu vou falar sobre isso. Amém. Então, no versículo 15, ela vai e fala de novo. Sansão, como que você fica falando que você me ama se você não fala a verdade pra mim? Como que você fala que você me ama se você não confia em mim? Que amor é esse que você não confia em mim, Sansão? Confia em mim. 3 vezes você já mentiu pra mim, Sansão. Poxa, né? Você não me declarou qual é a fonte da sua força, né? Qual é a verdadeira fonte, né? Então aqui no versículo 16 diz que ela começou a atormentar ele todo dia. Falando isso, né? Perturbando o homem todo dia, né? Molestando ele todo dia. Então diz aqui no versículo 16 que então apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Ele ficou sem paciência. Ele estava tão sem paciência que ele estava a ponto de matar um. Ele perdeu a paciência. Vai, tá bom, mulher, vou te falar meu segredo. Ele perdeu a paciência dele totalmente. Ela venceu ele pelo cansaço. É isso que aconteceu. Como foi a primeira, né? É isso que aconteceu. Então, no versículo 17, gente, ele diz para ela. Aí aqui diz, né? Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse. Então, ele foi e decidiu abrir todo o coração dele para ela. Aí ele falou, olha, Dalila, o meu cabelo nunca foi cortado. A minha vida inteira. Até hoje. Eu tenho não sei quantos anos, 30, 40, sei lá quantos anos ele tinha. O cabelo dele nunca foi cortado. Ele falou, meu cabelo nunca foi cortado. E nunca foi cortado porque eu sou nazireu. Eu sou nazireu de Deus. Eu sou consagrada a Deus. E é por isso que meu cabelo nunca foi cortado. E nem pode ser, porque o meu cabelo é o sinal da minha consagração, né? Então, meu cabelo mostra, é o símbolo de que Deus está comigo. Então, ele nunca foi cortado. Então, aqui ele diz, e assim é desde o ventre da minha mãe. Então, ele continua. Se o meu cabelo vier a ser raspado, então a minha força irá embora. E eu vou ficar fraco. E eu serei como qualquer outro homem. Vamos ver isso agora? O que acontece? A força dele estava no cabelo dele? Não. E ele vai ver isso, gente. A gente vai ver que o cabelo dele vai voltar a crescer e ele não vai voltar a ter força. Então, a força dele não estava no cabelo dele. A força dele estava o quê? Na consagração dele. A questão é que essa consagração dele já acabou já faz tempo. Não é de hoje, né? Já acabou já faz um tempo aqui, né? Mas Deus ainda continuou pela misericórdia dele aí, né? Aceitando essa consagração. Mas já não estava mais consagrada há muito tempo, né? Então, aqui o cabelo dele não era a fonte da força dele. Mas, gente, por exemplo, né? A gente viu quando ele encostou no cadáver do leão, né? E ele comeu lá o mel que estava sobre o corpo do leão. Lembra que eu falei para vocês que o certo era ele ter passado por uma purificação? Ele deveria ter ido lá com o sacerdote, ter rapado a cabeça dele, passado um processo de purificação e começar a deixar o cabelo crescer de novo. Durante esse período que ele passaria de purificação, durante esse processo, provavelmente ele não perderia a força dele. Por quê? Porque a força não vinha do cabelo dele, mas da consagração dele, do respeito à consagração, do respeito a Deus, do respeito à santidade, à santificação. Era disso que vinha o poder dele, né? Mas aqui ele fala, deixando muito claro que ele tinha certeza que se o cabelo dele fosse cortado, a força dele se esvairia, né? Então ele falou, quando diz aqui no início do versículo 17 que ele descobriu o coração dele para Dalila, tá querendo dizer que ele contou o que ele realmente achava. Então, quando ele falou no coração dele isso, ele achou realmente que isso aconteceria, né? Então, ele veio do coração dele essa disposição e ele achava que era verdade, né? Então, ele falou, olha, se cortar meu cabelo, se me deixar careca, me raspar a cabeça, né? Então, eu vou ser como qualquer outro homem. E de algum jeito diferente ele falou isso. Porque ela nem ousou tentar.
ela já chamou os filisteus, porque, gente, diante de 3 tentativas infrutíferas, os filisteus foram para suas casas. Eles falaram, Dalila, quando você descobrir de verdade, você chama a gente, né? Então, agora, ela viu que era de verdade. Então, ela foi lá e chamou os filisteus. Falou, gente, venham, que agora eu descobri de verdade. Ele me falou de verdade qual é o segredo dele. Ele se revelou para mim. Então, ela percebeu. Alguma forma diferente ele falou ali, que ela viu realmente que ele falou a verdade, né? E ela disse isso. Então ela foi, né, vendo pois Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, ela foi e mandou chamar os príncipes lá dos filisteus. Então ela disse para eles, venham mais esta vez, né? Dessa vez é verdade, tá? Porque... desculpa, gente. Porque agora, dessa vez, ele me falou a verdade, né? Ele me descobriu todo o coração dele. Então, deixa eu beber uma água. Então, dessa vez, ele me descobriu todo o coração dele, né? Então, ele me falou a verdade. Esse é o segredo dele. Então, os príncipes foram, né? E subiram lá até a casa dela e levaram o dinheiro para ela, né? O dinheiro que eles haviam prometido ali, a recompensa dela. Então, a Dalila, amiga da onça, né? Lembra aqui um pouco Judas o que ela vai fazer, né? Porque Judas ali traiu Jesus com um beijo, né? Dalila traiu Sansão, deitando ele no colo dela para fazer ele dormir. É bem parecido, né? Então, Dalila foi para casa dela, fez Sansão deitar no colo dela e fez ele dormir no colo dela. E então, né, ela chamou um homem para ir cortar o cabelo dele. Então, rapou as 7 tranças do cabelo dele. Então passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. O que aconteceu? Quando não vieram os filisteus de cara, diz aqui que foi ela que o dominou primeiro. Então havia dúvida, e se ele não falou a verdade? Né? Vamos fazer um teste. Se ele não falou a verdade, ele vai matar todo mundo que está aqui, se ele vê os filisteus, né? Então vamos testar se ele falou a verdade. Então o que ela fez? Cortou o cabelo dele, e quando ele acordou, ela deve ter acordado ele. Então ela começou a testar se ele ainda tinha força, de alguma forma. Não diz o que ela fez, mas diz que ela dominou ele. Então ela pode ter amarrado ele ali, feito alguma coisa, né? E ela percebeu que ele estava dominado, né? Quando raspou a cabeça dele, ela viu que ele não tinha mais força realmente. E ela percebeu que a força havia saído dele. Então no versículo 20 diz: os filisteus, né? Deixa eu só ver se eu pulei do versículo 19 alguma parte. Não, tá certo. Então Dalila, versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar a cabeça de Sansão, rapar as 7 tranças da cabeça dele. Então ela passou a dominar Sansão. E assim ela viu que retirou-se a força dele. Então ela disse, no versículo 20: os filisteus vêm sobre você, Sansão. E quando ele acordou do sono, né? Ele disse para si mesmo: eu vou me dar bem como eu me dei das outras vezes. Ele sabia que o cabelo dele tinha sido cortado. É isso que está querendo dizer aqui. Mas ele pensou: eu vou me livrar dos filisteus assim como eu me livrei das outras vezes, com a queixada, das outras vezes com as raposas. Assim como eu já venci tantas vezes os filisteus, eu vou vencer mais essa. Deus não vai me entregar na mão deles. Era isso que ele pensava, gente. Foi o que eu falei. Ele já cometeu tantos pecados e continuava tendo aquele poder que ele achou que ia ser assim mais uma vez. Não tem problema, já pequei tantas vezes e continuo com o meu poder, né? Vou pecar mais uma, vou continuar com o meu poder. Então ele achou que não ia ter problema, como das outras vezes. Ele comeu já coisa impura e continuou com poder. Ele já tocou em cadáver e continuou com poder, né? Então ele já cometeu tantos pecados, já deitou com uma prostituta e saiu levando a porta da cidade. Então, poxa, eu já cometi tantos pecados e nada tirou, né, a minha consagração, então eu continuo consagrado, só foi um cabelinho, só cortou meu cabelo, né? Então aqui ele pensou isso, ele pensou que mais uma vez Deus ia ajudar ele e ele ia se livrar daquilo. Então ele desperta do sono e pensa isso.
Ele fala, mais uma vez eu vou me livrar desses filisteus como das outras vezes. Que das outras vezes? Quando aqui diz como antes, não significa como antes das 3 tentativas que foi infrutífera da Dalila. Tá dizendo como antes contra os filisteus. Ele sabia realmente que o cabelo dele foi cortado, ele sabia, gente. Ele tá falando que ele vai se livrar como das outras vezes da mão dos filisteus e não de Dalila, das amarras. Não é isso. Ele tava falando dos filisteus. Então aqui diz algo muito claro. Ele disse isso porque ele não sabia que Deus já não estava mais com ele. Entendeu? Ele não tá falando aqui de se livrar de Dalila. Ele não tá falando, eu vou me livrar como eu me livrei das 3 vezes que eu menti para Dalila. Não é isso que ele tá dizendo. Ele sabia que os filisteus estavam ali de verdade. Ele sabia que a Dalila cortou o cabelo de verdade. E ele sabia que ele ia enfrentar os filisteus. Mas ele pensou que Deus ainda estaria com ele. Deus estava comigo quando foi com a prostituta. Mas aqui diz, ele disse isso porque ele não sabia que Deus já não era mais com ele. Então, no versículo 21, os filisteus vieram e pegaram Sansão. Então, gente, os filisteus furaram os olhos de Sansão, para Sansão não mais ver. Sansão ficou cego, porque esses homens furaram os olhos dele. Então, fizeram ele ir até Gaza, provavelmente humilhando ele nessa caminhada, né? Ele deve ter ido andando, devem ter empurrado ele, chutado ele, cuspido nele, gente. Deve ter sido dessa forma, porque a gente vai ver o quanto de ódio que esses filisteus tinham de Sansão. Era um ódio muito grande que eles tinham por Sansão. Então, eles furaram os olhos de Sansão e foram levando Sansão até Gaza, provavelmente em humilhação. Então, quando chegou lá em Gaza, eles amarraram Sansão com correntes de bronze. Com 2 correntes de bronze, amarraram ele na prisão. E levavam ele, gente, para trabalhar num moinho na prisão. Sabe o que é um moinho? Moinho é um lugar que você fica rodando para moer o grão. Por exemplo, você moe o grão do trigo para fazer a farinha, entendeu? Você vai moendo até virar farinha, né? Isso é o moinho. Quem é que ficava girando o moinho? Os animais. Era boi que fazia isso. Era animal que fazia isso. Eles deixavam, às vezes, algum escravo fazer isso como castigo. E eles deixaram Sansão fazendo isso. Não era um trabalho normal. Era um trabalho pesado, um trabalho humilhante, né? E deixaram lá Sansão fazendo isso. Esse homem, ele percebeu, né? Ele caiu na real da pior forma possível. Da pior forma possível ele caiu na real. Ele começou, né, a lembrar realmente quem é Deus, qual era a importância do chamado que ele tinha na vida dele, qual era a importância da consagração dele, qual era a importância do que ele tinha e rejeitou nesse momento. Ele foi humilhado de uma forma muito extrema. O homem cego lá e ele ficava rodando um moinho. Gente, ele tava fraco, viu? Ele já não tinha força que ele tinha, não. Então ele rodava, gente, era penoso. Ele devia rodar com dificuldade. Cansado. Devia cair, deviam dar chicoteada nele para ele levantar e continuar trabalhando. Era assim. Era esse nível que ele tava. Então, no versículo 22, diz assim pra gente. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Tem muitas pessoas que não entendem esse versículo 22 e vão achar que ele vai voltar a ter força porque o cabelo dele está crescendo. Não é isso que está querendo dizer aqui, gente. O que está querendo dizer aqui no versículo 22 é o quê? O cabelo dele continuou, foi crescendo e ele continuou rodando um moinho. É isso que está dizendo. O cabelo dele cresceu e ele continuou cego.
O cabelo dele cresceu e ele continuou sendo humilhado. O cabelo dele cresceu e a força dele não voltou. É isso que está querendo dizer aqui no versículo 22. Tem muita gente que pega o versículo 22 e tenta fazer link com o último versículo, né? Não, gente, não é isso que está querendo dizer aqui. Aqui está querendo dizer que enquanto ele esteve preso, o cabelo dele cresceu. Mas ele continuou preso. Por quê? Porque a força não voltou. O cabelo cresceu, mas a força não voltava. O que aconteceu? Sansão percebeu. Sansão percebeu. Falou, meu Deus, o que eu fiz? Meu cabelo cresceu e minha força não voltou. Deus já não tá mais comigo. A gente vai ver a diferença de Sansão, gente. Sansão mudou. A última oração dele, a gente vê um Sansão diferente. Um Sansão que reconhece que ele não é nada. Ele aprendeu da pior forma possível que ele não é nada. E que o poder vinha de Deus. E não é porque ele merecia. Vinha por causa da misericórdia e da graça de Deus. Ele vai reconhecer isso da pior forma possível. E agora ele percebeu isso. Né? Agora o cabelo começou a crescer. Eu acho que ele tinha esperança, né? Vamos parar para pensar assim, sei lá, né? Ele provavelmente deve ter pensado, deixa eles, meu cabelo crescer, eles vão ver só, né? Ele deve ter pensado isso, sei lá. E o cabelo cresceu. E nada aconteceu. E é isso que está dizendo no versículo 22. E o cabelo começou a crescer e nada aconteceu. Por isso que ele vai orar a Deus, gente, porque o cabelo cresceu e nada aconteceu. Ele continuou fraco. Então ele percebeu. Ele percebeu o que ele fez, né? Que mancada que eu dei. O que eu fiz de errado, né? Então, no versículo 23, diz assim: então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao Deus deles, Dagon. Lembra de Dagon? A gente falou na aula passada de Dagon. Aquele Deus lá de Asdod que caiu na frente da arca, né? Que a cabeça saiu e as mãos saíram, né? É esse Deus aqui, Dagon. Então os filisteus foram fazer uma grande festa para Dagon. Então, quando eles fizeram essa grande festa para Dagon, chamaram uma pessoa para ser palhaço da festa, né? Então, eles queriam ali chamar Sansão para Sansão divertir eles. Sansão passou a ser, né, o palhaço dos filisteus. Imagina o quanto não humilharam esse homem ali, gente. Então, no versículo 23 diz assim: então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagon e para se alegrarem. E eles diziam durante essa festa: o nosso Deus nos entregou nas nossas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Então eles estavam festejando ali, dizendo que Dagon entregou Sansão na mão deles. E festejavam. E a gente vai ver que toda a festa acontecia, parece, a impressão que dá, é que Sansão estava, né, ou numa jaula ali, sabe, no meio da sala, ou amarrado, né, parece que ele estava no meio da sala ali, só que ele estava cego, então ele não sabia para onde ia nada, ele estava parado, só que ele estava amarrado, né, ou numa jaula, parece que estava uma situação assim, e eles vão querer que solte Sansão. Gente, Sansão não representava mais perigo nenhum para a Filístia. Tanto que eles mandam soltar Sansão. Deixaram Sansão entre eles sem estar com o braço amarrado. Tanto que ele ergue os dois braços para derrubar as colunas, né? Uma de um lado, outra do outro. Ele não estava, gente, amarrado. Ele não representava mais perigo nenhum para a Filístia. Nenhum. Né? Não havia mais força nenhuma nesse homem. Então, eles deviam estar humilhando esse homem, quiseram ele solto para quê? Provavelmente ele estava pelo meio do salão, empurravam ele ia, não sabia para onde ia, né, cego, empurravam ele de novo, ele caía no chão, chutavam ele, aí falava, aqui Sansão, aqui eu tô aqui, aí Sansão devia tentar dar um soco, alguma coisa, e não alcançava ninguém, eles riam, né, era isso que devia estar acontecendo, eu imagino, né. Então, no versículo 24, diz... Vendo, né, quando eles viram Sansão, o povo começou a louvar Dagon, né? E eles ficavam dizendo: o nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, né? O que destruía a nossa terra tá aí, ó,
Esse daí é o que multiplicava os nossos mortos, né? Tá aí, ó. Nossa, nosso Deus entregou ele. E humilhavam. Estavam humilhando ali Sansão à torta à direita. Aí no versículo 25 diz: alegrando-se-lhes o coração, eles disseram, né? Mandai vir Sansão para que nos divirta. Então é essa parte que eu tô falando que parece que ele estava numa jaula, entende? Porque no versículo 24 diz que eles estavam vendo Sansão. Eles estavam no salão de festas, mas estavam vendo Sansão. Mas parece que Sansão estava a uma certa distância deles, né? Então, ou Sansão estava numa jaula ali, né? E eles estavam ali tirando uma de Sansão e Sansão lá na jaula e eles rindo lá de Sansão, né? Ou Sansão estava amarrado num canto ali, numa parede, ou sentado no chão, ele devia estar ali na presença deles. Mas aqui no versículo 25, eles dizem assim: alegrando-se-lhes o coração, eles disseram, né? Manda vir Sansão para ele nos divertir, né? Manda Sansão vir para cá para ele divertir a gente. Na minha tradução tá escrito assim, ó: trouxeram Sansão do cárcere, né? Então eu fui procurar no hebraico, porque não tem lógica. Se eles estavam vendo Sansão, Sansão não estava no cárcere, Sansão estava no salão. E como que agora Sansão está vindo do cárcere, né? Então eu fui procurar no hebraico esse significado de cárcere. Não é cárcere que está dizendo aqui. Significa aqui amarras, correntes, né? É isso que está significando. Então, provavelmente deve ter sido nesse sentido. Ele estava lá, ou amarrado mesmo na corrente, dentro da jaula, ou sem jaula, sentado no chão na corrente. Ele estava num canto, longe deles, né? Então, eles falam isso. Tira ele dessa jaula aí e desamarra ele. O que ele vai fazer com a gente? Não vai fazer nada. Desamarra aí Sansão e traz ele aqui pra gente, porque a gente quer rir um pouco da cara dele. A gente quer se divertir um pouquinho com ele, quer tirar um pouquinho aqui dele. Né? É isso que eles fazem. Então, os soldados foram lá, pegaram Sansão ali da jaula, do local onde ele estava, desamarraram ele. Sansão ficou desamarrado, né? E Sansão passou a ser a diversão deles. Eles começaram a se divertir com o Sansão. Provavelmente o que eles faziam? Eles iam lá e davam murro em Sansão, e Sansão tentava retribuir o murro e pegava o vento, porque eles se desviavam, e Sansão não via nada. E eles deviam fazer rir, né? Eles iam e derrubavam Sansão. Sansão vinha querendo brigar e ia vazio, não tinha ninguém na frente dele, né? Devia ser esse tipo de coisa. E eles começaram a se divertir ali de Sansão, né? Então aqui, de repente, eles decidiram colocar Sansão em pé entre as colunas do salão. Aí, depois de um determinado momento, se divertindo ali com Sansão, empurrando Sansão, batendo em Sansão, fazendo o que for com Sansão, decidiram pegar Sansão, deixar Sansão em pé ali entre as colunas do salão. Aí Sansão foi e falou pro moço que estava conduzindo ele pela mão. Sansão estava cego, a gente lembra, né? Então tinha alguém ali conduzindo ele pela mão para ele chegar até um determinado lugar. Então esse moço conduziu ele ali até as colunas do salão e Sansão falou para esse moço: me deixa tocar nas colunas que sustentam esse templo, né? Essa casa. Me deixa tocar nessas colunas, né? Porque eu quero me encostar nelas. Não era essa a intenção de Sansão, mas ele diz isso para o moço. E o moço faz. Aí no versículo 27 diz, né? Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia, né? Então havia 3.000 pessoas ali, né? Com os príncipes também, os príncipes da Filístia, os 5 príncipes, né? E tinha ali 3.000 pessoas se divertindo com Sansão. Então, no versículo 28, Sansão faz a sua oração a Deus. E olha a diferença, gente, dessa oração para aquela oração que ele fez, né? Aquela oração que ele fez, a primeira, foi cheia de merecimento, né? Senhor, o Senhor me deixou matar 1.000 homens e agora vai me deixar morrer de fome? Né? Agora eu vou morrer aqui de fome, ser pego por esses incircuncisos, né? Então, agora você vai ver um Sansão diferente. A gente vai observar na oração dele um Sansão diferente. Ele aprendeu alguma coisa. Aí diz aqui, Sansão então orou a Deus e disse: Deus, eu te peço que o Senhor se lembre de mim. Tá vendo a diferença, gente? Sansão mudou.
É por causa dessa oração aqui, é por causa do que ele vai fazer depois dessa oração pela fé, é que ele tá no rol da fé em Hebreus 11. É por causa disso, porque ele teve fé. Porque esse homem, gente, já tinha os olhos furados, já tinha perdido a consagração dele, sabe? E ele creu. Ele creu que Deus tinha perdoado ele. Ele creu que Deus tinha ouvido a oração dele. E ele creu na misericórdia de Deus e que Deus havia se lembrado dele. E realmente, né, a gente parar pra pensar, né, só Deus, né? Porque se fosse a gente, talvez a gente não tinha perdoado, né? Ah, se vira, você não quis isso? Você não me rejeitou tantas vezes, né? Agora vem orar a mim, né? Mas não. Deus ouve, né, um coração quebrantado. É isso que a palavra de Deus diz, né? Deus não rejeita uma alma quebrantada, um coração aflito, uma alma revelada, né? Ele não rejeita. Sansão não merecia. Realmente não merecia. Não é merecimento, é graça, né? Ele não merecia. Se fosse a gente não teria feito nada, né? Ah, você escolheu isso, né? Você me rejeitou, né? Eu te dei tanta coisa, agora você vem orar pra mim, né? Eu tinha parte contigo. Quando eu quis ter parte contigo, você não queria. Agora você lembrou de mim, né? Mas, gente, ele fala, Senhor, se lembra de mim, né? Que triste, né? Ele viu que Deus não estava mais com ele. Eu falei, Senhor, eu te peço, se lembra de mim. E me dá força só mais uma vez. Que triste, né? A vida inteira dele, ele teve essa capacidade que foi dada por causa do chamado dele. E ele ignorou. E agora ele ora pedindo por aquilo que ele rejeitou, né? Aquilo que ele não deu bola. Então ele fala, Senhor, me dá só mais uma vez. Me dá forças. Aí aqui ele diz, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Não precisa nem ser pelos dois, Deus. Me deixa me vingar pelo menos por um dos meus olhos. A gente lembra, essa oração dele é importante, porque a gente lembra, quando a gente estudou sobre a lei, a aliança da lei, né? A gente viu que uma das leis da aliança da lei era que se você ferisse o olho de um escravo, você era obrigado a libertar esse escravo. Porque o olho do escravo custava a liberdade dele. Era muito sério isso. Por isso que a gente fala, né, custou o olho da cara, né? É daí que vem esse termo. Porque realmente diz isso na aliança da lei, a gente já viu, né? Quando alguém tornasse um escravo cego, de um olho que fosse, por causa daquele olho, ele era obrigado a dar alforria para aquela pessoa. Então, era muito importante isso. Por isso que ele fala do olho, entendeu? Então, ele fala assim, Senhor, me deixa me vingar, pelo menos por um dos meus olhos. Pelo menos por isso, né? Que diferente a oração dele agora, né? Que diferença, né? Então, aqui no versículo 29 diz... Abraçou-se, então, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustentava a casa. E ele fez força sobre elas. Gente, é esse versículo 29 que coloca ele no rol da fé. Ele teve fé para fazer isso, gente. Esse homem, ele estava sendo humilhado, estava sendo tido por divertimento ali. Tinham olhos olhando para ele porque ele era a diversão dali. Então imagina, se ele começasse a empurrar e nada acontecesse, iam rir da cara dele, né? Mas ele creu. Realmente, nesse versículo 29, fala pra gente que ele creu, por isso que ele tá em Hebreus 11, porque ele creu nesse momento. Não foi por tudo que ele fez até agora, mas o que fez ele entrar no rol da fé foi isso que ele fez aqui. Ele creu verdadeiramente que Deus tinha ouvido a oração dele. Então ele abriu as mãos dele, tocou na coluna e começou a fazer força. Começou a fazer força para tentar matar todo mundo, inclusive ele mesmo, ali, né? Então ele começou com a mão direita e a mão esquerda a empurrar as colunas ali do templo. E ele disse, gente, ele falou isso alto. Ou seja, ele teve fé, porque se esse homem falasse isso alto e nada acontecesse, gente, iam tirar uma da cara dele, porque ele já era diversão dali, né? Então, no versículo 30, ele teve muita fé, ao ponto dele falar alto. Ele falar, todo mundo vai morrer comigo agora, né? Então, ele creu realmente que a força voltou, ele acreditou, ele teve fé,
né? Que incrível, né? No versículo 30, então diz, né? Ele disse, né? Enquanto ele empurrava, ele disse: morra eu com os filisteus. E empurrou. E então diz que inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Naquele momento morreu Sansão e todos os filisteus. Então diz: e foram mais os que ele matou na morte do que os que ele matou na vida inteira dele. Gente, que triste. Esse homem foi mais útil para o chamado dele, na morte dele, do que uma vida inteira. Não sei quanto tempo ele viveu, mas se viveu 40 anos, gente, ele foi mais útil um dia do que em 40 anos vividos. É isso que está dizendo. Ele foi mais útil no chamado dele em um dia, que foi o dia da morte dele. Que triste, né? Uma vida inteira, né? Sem utilidade, né? E o último dia, o dia da morte, né? Pelo menos no dia da morte ele conseguiu cumprir parte do chamado dele. Não todo, porque a gente vai ver que os filisteus não morreram todos, né? Os filisteus vão continuar dominando ainda Israel, a gente vai ver. Mas pelo menos, né? Ele matou uma boa parte. E a gente vê que ele matou mais filisteus na morte dele do que a vida inteira desse homem. Que triste, né? Que coisa, que situação. Algumas pessoas param para ficar debatendo, né? Ah, mas Sansão foi salvo? Será que Sansão foi salvo? Será que Sansão não foi salvo? Sansão cometeu suicídio, né? Gente, primeira coisa assim, que eu acho importante a gente falar. A salvação, gente, não cabe a nós saber quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Só Deus sabe. Se ele foi salvo, só Deus sabe, eu não sei. Só Deus sabe disso. Né? Quem sou eu para falar se ele foi salvo ou não foi salvo? Eu não sei. Né? É essa a questão. A gente não sabe, gente, quem é salvo e quem não é, né? Agora, com relação ao suicídio, né? Não foi um suicídio. Ele assumiu aqui como uma guerra. Foi uma guerra declarada. Sabe quando você sai para a guerra e você sai disposto a morrer na guerra? Né? Quando a gente sai para a guerra, a gente sai disposto a morrer. Ah, eu posso morrer na batalha, né? Eu posso matar e morrer na batalha, né? Então, é isso que aconteceu com ele. Ele morreu na guerra. Era isso, é esse sentido, não foi um suicídio. Ele não se suicidou. Quando a pessoa se suicida, né, ela se suicida, ela tira, né, a sua vida ali e pronto, né, sem um sentido, um propósito ali maior ali, ela faz aquilo. Mas nele não. Ele havia um propósito de guerra. Esse homem, ele quis cumprir o chamado dele no último momento da vida dele. Ele quis cumprir, né, o que ele foi chamado. Ele quis matar os filisteus, ele quis sair para a guerra. Foi nesse sentido. Assim como ele poderia sair para a guerra, para guerrear e morrer na guerra, né? Ah, eu matei 3 mil, ele matou 3 mil na guerra, mas morreu na guerra, né? Pode acontecer. Foi nesse sentido. Então, ele morreu ali, era uma guerra. Era como se fosse uma guerra, entende? Foi ele que derrubou ali a estrutura? Foi. Mas é como se fosse uma guerra. Assim como ele poderia ter saído numa guerra, ter matado 3 mil e ter morrido na guerra, foi o que aconteceu aqui. A morte dele era o propósito para que aqueles filisteus fossem destruídos. Havia um propósito de guerra ali. Então não é suicídio. Esse homem, ele não se suicidou. Havia um propósito de guerra. Ele foi disposto a morrer para conseguir vencer aquela guerra. Era isso, entende? Agora, se ele foi salvo ou não foi, é uma questão entre ele e Deus. Não cabe a nós falarmos, né? Quem é que é salvo, quem é que não é salvo, quem é perdoado, quem não é perdoado, gente. Né? A gente tem que cuidar da nossa vida, né? Às vezes a gente fica tão assim, né? Querendo questionar, né? Debater, falar do pecado do outro, né? Vamos cuidar da nossa vida, né? A gente é falho também, né? Às vezes a gente vê, eu vejo tanta gente falando de Davi, pecado de Davi, não sei o quê. Quem somos nós para falar do pecado do outro, né? Então, vamos olhar vamos nos consertar primeiro, né? A Bíblia diz isso, né? Como você fala da cegueira do irmão se o seu olho tá com uma trava enorme? Então, vamos cuidar do nosso. Mas
É triste, né? A história de Sansão é muito triste. Podia ter sido melhor. Podia ter sido mais, né? A gente sente que podia ter sido mais. A gente sente que podia ter sido diferente, né? É triste, é uma história muito triste. Mas é uma história que nos ensina, né? Que não é porque a gente foi escolhido, porque a gente recebeu um chamado, porque a gente recebeu uma capacitação, né? Que a gente recebeu algum poder, algo ali extraordinário. Não é por isso que a gente não possa perder, se a gente não souber cuidar, né? Então, essa Sansão ensina isso, ele perdeu. Tá bom que depois ele se arrependeu, orou verdadeiramente a Deus e Deus ouviu a oração dele. Ele tá no rol da fé, esse homem. Ele creu. Ele creu em Deus. Naquele momento ele creu. Então, mas é triste, né? O que ele precisou passar para chegar nesse Sansão aqui do final que mereceu estar no rol da fé? Ele precisou ficar cego, precisou ser humilhado, precisou perder o Espírito Santo, precisou perder a união de Deus que havia com ele, né? Ele precisou tudo isso. Ele precisou ser reduzido ao nada, para então ele perceber. Mas deu tempo, né? Ele orou a Deus e teve fé. Mas nem todo mundo tem tempo, né? Nem todo mundo consegue esse tempo de orar e pedir perdão, né? Pedir ali, ter fé, né? Então, é isso que nos ensina a história de Sansão, né? Muito triste, né? Às vezes a gente acha, né, que o chamado, né, a nossa consagração, o chamado de ter sido escolhido, né, nos torna, né, invencíveis, né, intocáveis, né? E não é assim, né? Não é assim. E também fala bastante sobre o que eu disse, né? A história de Sansão fala bastante pra gente sobre a luta da carne desse homem. Ele tinha um problema muito sério. Ele não conseguia vencer os desejos dele. Ele não conseguia vencer a carne dele. Ele sabia que aquele desejo ia levar ele à morte. Ele sabia que aquele desejo estava levando ele para uma situação ali, né? Difícil, uma situação perigosa. Mas ele não conseguia dizer não, ele não conseguia escapar, né? Infelizmente. Ensina muita coisa pra gente a história de Sansão, né? E agora, no versículo 31, finaliza então a história de Sansão. Diz assim: então, os irmãos de Sansão, aqui não fala nada, né? Não fala sobre uma outra esposa de Manoá, não fala nada. Provavelmente é a mãe de Sansão, gente. A gente lembra que a mãe de Sansão era estéril, né? Lembra? A mãe de Sansão era estéril, o anjo apareceu para ela e eis que ela teria um filho, um nazireu. Então, provavelmente, essa mulher deve ter tido mais filhos. Assim como Ana, que teve Samuel e depois teve mais 5, né? Provavelmente essa mulher teve mais filhos também, né? Que legal, né? Que extraordinário. Então, aqui diz que os irmãos dele desceram lá, né? E toda a casa do pai de Sansão desceu para pegar o corpo dele. Foram lá na Filistia buscar o corpo de Sansão. Que triste, né? E sepultaram lá o corpo de Sansão, ali entre Zorá e Estaol, né? Ali no território de Dan Central, né? Sem ser a Dan do Norte, a Dan ali do centro, onde Sansão vivia, né? Onde o pai de Sansão vivia, onde, né? Parece que o pai de Sansão, né, já havia sido sepultado. Fala que no sepulcro de Manoá, seu pai, né? Fala que é num local provavelmente comprado. Não fala se o pai dele já tinha morrido, né? Provavelmente sim, né? Passou 20 anos. Talvez o pai dele já tivesse morrido, né? Mas é triste, né? Então, os irmãos dele que foram lá buscar ele com toda a casa do pai dele. Provavelmente o pai dele já tinha morrido, né? E ele foi sepultado ali. E assim finaliza, gente. Assim finaliza a história de Sansão, né? Uma história triste, infelizmente, né? E amanhã a gente vai falar sobre Samuel. Amanhã a gente vai falar sobre o primeiro livro de Samuel, capítulo 7. A gente vai falar sobre aquele momento, né, que Samuel, né, fala com o povo de Israel. Então levanta a pedra ali, né, dá um nome ali de Ebenezer, né? A gente vai falar sobre isso amanhã, tá? E semana que vem a gente vai ver que Israel vai pedir rei. Semana que vem Israel vai pedir rei, a gente vai ver que Saul
vai ser escolhido por Deus. Então, semana que vem a gente já vai começar a entrar aí em Saul, tá bom, gente? Então, amém. Que Deus abençoe a todos nós, né? Que Deus tenha falado com cada um de nós por meio dessa história, né? Porque nada é em vão na Bíblia, né? Tudo é para ensinamento, tudo é útil, tudo nos traz um ensino, né? E a história de Sansão também é assim, nos traz um ensino, né? Então, amém. Que venhamos a aprender com os erros de Sansão, para não ter que cometer os mesmos erros, né? E não sofrer como ele sofreu, né? Então, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Eu vou perguntar para o Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou me despedir do Facebook, do Instagram e do YouTube. No Facebook, Instagram e YouTube, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar no vídeo que eu esclareço na próxima aula, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e até amanhã